Saudações acadêmicas, meu nome é Sônia Derto Kumayo e nós hoje vamos resolver mais um exercício referente à cadeira de Contabilidade Financeira 2, sob a orientação do docente Abílio Simão Muxanga. Então, vamos agora partir para aquilo que é um exercício. O exercício nos diz que a empresa Tsu Limitada, a data de referência, neste caso, dia 31 de dezembro de 2022, na empresa Tsu Limitada, observou-se o seguinte em 31 de 12 de 2026. O ponto 1 é que no economato existia material em sobra. Tinha resma de papel, tinham canetas, isso tudo no valor de 37.500. O ponto 2 diz que a empresa fez a aplicação financeira em junho de 2022. Nesse caso, tinha um depósito a prazo por 12 meses e recebeu, neste caso, 2.000 de juros por esse período de forma antecipada. O ponto 3 diz que a empresa também pagou renda de 6 meses com efeitos a partir de dezembro de 2022, num valor de 60.000 meticais. No dia 4, falta por receber e por registrar o valor de 100.000 meticais referente ao mês de dezembro de 2022 no contrato de aconselhamento fiscal à empresa Wangiwa Limitada. No dia 5, a empresa ainda não recebeu a fatura de energia referente ao mês de dezembro de 2022. Então, estima-se que o valor seja igual ao mês de novembro, que foi, neste caso, de 13.000 meticais. Então, também tínhamos, neste caso, no dia 6, que a nossa empresa ainda não procedeu e nem pagou o salário do mês de dezembro de 2022. Então, durante o ano de 2022, o valor do salário mensal não mudou e o valor total era de 500.000 meticais. Então, no dia 7, a empresa Fofuta Limitada, que arrenda as nossas instalações no mercado Bazuca, ainda não pagou a renda de novembro e dezembro, isso no valor total de 24.000 meticais. Então, o contabilista da empresa ainda não fez nenhum registro. Ainda dizem que no dia 8, a empresa recebeu, nesse caso, o ponto 8, não dia, o ponto 8 diz que a nossa empresa ela ainda não recebeu no dia 24 de 12, neste caso, o valor de 50.000 meticais da Vodacom, que é referente ao aluguer do espaço para a colocação da antena. E esse valor é referente a 5 meses contados a partir de outubro de 2022. O nono ponto que dizem que no saldo da conta, nesse caso a conta 62, essa conta que é referente a gastos com pessoal, tem 600.000 meticais, consta um valor de 40.000 meticais referente aos adiantamentos do salário de janeiro, nesse caso de 2023, do ano seguinte, né, do Sr. Citói. No ponto 10, dizem que no saldo da conta 771, nesse caso das mercadorias que nós tínhamos em armazém, constam 200.000 meticais referentes ao adiantamento do cliente Visão Geral Limitada para uma venda de mercadorias que irá ocorrer em fevereiro do ano 2023. Então, pretende-se fazer os lançamentos de regularização no Diário Geral, com a referência, neste caso, de 31 de dezembro, e também pedem para nós fazermos a passagem para razões esquemáticas. Com isso,
Antes de nós avançarmos para a resolução desses exercícios, nós vamos tentar entender, afinal de contas, o que são acréscimos e diferimentos. Vamos tentar saber referenciar daquilo que nós vamos tratar durante a resolução desses exercícios, para que nós possamos também ter uma visão ampla sobre aquilo que nós vamos resolver. Os lançamentos de regularização são aqueles registros contabilísticos que nós fazemos no final do exercício. Isso antes mesmo de nós apurarmos os resultados e antes mesmo de nós fazermos o fecho das contas. Então, o objetivo principal de nós fazermos os lançamentos de regularização é que nós possamos ter alguns princípios, como o regime de acréscimos, ou seja, nós vamos registrar também os gastos, os proveitos no período a que dizem respeito, independentemente de quanto dinheiro entra ou sai da nossa empresa. Então, sem eles, o resultado do ano, ele pode ficar distorcido, ou seja, pode não refletir exatamente todos os gastos ou todos os proveitos que nós tivemos durante a nossa atividade econômica do ano. Por isso é de extrema importância nós fazermos os lançamentos de regularização para que tudo possa não correr com sobressaltos ou para que não tenhamos surpresas depois do fecho do exercício. Aí nós não teremos aquela possibilidade de não poder contabilizar alguns gastos ou proveitos que nós tivemos durante a atividade econômica do ano. Também em que consiste fazer os lançamentos de regularização? Consistem em 4 tipos principais. Primeiro, nós vamos ver os acréscimos e os diferimentos, onde nós poderemos ter a possibilidade de ajustar os gastos, os proveitos que ocorreram na nossa atividade econômica, mas porém nós ainda não contabilizamos. E nós vamos ver que também não foram registrados ou que foram registrados, mas não pertencem a outro período. Exemplo, nesse caso, vamos também ver no nosso exercício que nós ali tínhamos exemplo de salários que eram de dezembro, que não foram pagos, e nós faríamos esse registro como um gasto e uma dívida. Temos a renda paga em dezembro para 6 meses e tirar 5 meses e passar para o ano seguinte como custo diferido. Temos os juros recebidos, que foram recebidos antecipadamente. Então, nós vamos tirar a parte que pertence ao ano seguinte e deixar em proveito diferido. Temos também o outro ponto que fala da regularização de existência, que nós vamos ajustar o valor dos estoques. Aqui, no nosso exercício em particular, nós vimos que eles também estavam a falar que tínhamos os inventários, nesse caso físico, num valor estimado em 37,5. Neste caso, o material, o estoque que nós tínhamos. Dizem que tínhamos resmas e papéis, que eram um valor de 37.500. Então, isso também para dizer que esse gasto já foi lançado todo. Só que faz-se o lançamento para reconhecer o estoque final. Então, também temos as provisões, o ponto 3, que é das provisões em paridade, que nós vamos reconhecer as perdas prováveis que ainda não são certas. Por exemplo, os clientes de cobrança duvidosa, aquele cliente que você acha que talvez não vai te pagar, ou que também estás em dúvida se ainda poderás recuperar o valor ou não. Então, também tem depreciações do imobilizado, tem as provisões para férias e subsídio de férias. Se, por exemplo, nós não sabemos se um determinado ativo
vai incorrer ou vai estar ainda em condições de uso para o ano seguinte, ou se, por exemplo, nós também teremos que dar férias aos nossos trabalhadores e também devemos dar as remunerações e os subsídios aos mesmos. Temos também o quarto ponto que fala da correção de erros e reclassificações. Quando nós tiramos valores que foram lançados na conta errada, e um exemplo concreto é que nós temos também o 40 mil, nesse caso, que nós adiantamos ao nosso trabalhador. E também tem o 200 mil de adiantamento de cliente, ou que nós adiantamos mercadorias para o nosso cliente. Então, um resumo simples para o lançamento de regulamentação é que na contabilidade normal nós lançamos o que nós recebemos e também lançamos aquilo que nós já pagamos. Então, os lançamentos de regularização, eles corrigem para registrar o que ganhaste naquele ano. No entanto, agora nós vamos passar para aquilo que é a resolução do exercício. Temos aqui, então, os lançamentos de regularização. Nós, antes de tal, dissemos que a empresa Tu, a Maputo, neste caso, dia 31 de dezembro de 2022, que no dia 1, ele tinha cerca de... Observou, neste caso, no encomato existia material em sobra, resma de papel, canetas no valor de 37.500. Então, aqui estamos a dizer que terminou o ano e a empresa ela ainda apresentava, neste caso, sobrou, né? A resma de papel, neste caso, e canetas, e o valor era estimado em 37.500. Então, nós teremos aqui o lançamento da conta 49, que fala dos acréscimos de diferimentos, em contrapartida da conta 494, que fala dos gastos diferidos, num valor de 37.500, a crédito a conta 63, que é de fornecimento de serviços terciários, a 6321, que é material de escritório, no valor de 37.500, isso pelo deferimento de gastos. Número 2, dizem que a empresa fez uma aplicação financeira em junho de 2022, ou seja, depósito a prazo por 12 meses, tendo recebido 12 mil de juros por este período de forma antecipada. Ou seja, essa empresa ela fez em 2022, em junho de 2022, um depósito de 12 meses e recebeu, neste caso, juros de, neste caso, 12 mil meticais e juros por depósito de forma antecipada. Então, aqui nós vamos ter rendimentos de gastos no valor de 5 mil e em contrapartida da conta 49, que são acréscimos de diferimentos no valor de 5 mil meticais. Isso pelo deferimento de rendimento. Temos também no número 3 que a empresa pagou renda de 6 meses com efeitos a partir de dezembro de 2023 no valor de 60 mil. Então, esta empresa pagou renda no valor de 60 mil. No entanto, aqui nós teremos a conta 63, que é fornecimento de serviços, em contrapartida da conta 494, que são gastos diferidos. Isso pelos bancos no valor de... Aí dizem que falta por receber e por registrar o valor de 100 mil meticais referente ao mês de dezembro de 2023 do contrato de aconselhamento fiscal à empresa Wangiwa Limitada. Então, aqui nós vamos ter o lançamento, neste caso, de 49, acréscimos de diferimentos, 493, acréscimos de rendimento,
num valor de 100 mil meticais, em contrapartida da conta 72, prestação de serviços, 721, prestação de serviços, no valor de 100 mil meticais, isso pelo acréscimo de rendimento, porque tratava-se de um rendimento que foi do período anterior, neste caso foi do ano anterior, porém até agora nós ainda não recebemos pelos serviços que nós prestamos, nesse caso a empresa Wanga Limitada, Wangita Limitada. O número 5 diz que a empresa ainda não recebeu a fatura de energia referente ao mês de dezembro de 2022. Estima-se que o valor seja igual ao do mês de novembro, que foi de 3 mil meticais. Então, nós sabemos que para fazer o fecho das demonstrações financeiras, nós temos que ter em consideração tudo o que aconteceu do mesmo ano, ou seja, todas as despesas também que são de dezembro, elas fazem o fecho, neste caso, naquele ano. Só que aqui nós vamos ver que já estávamos quase no fecho de contas, mas ainda não se recebeu a fatura de energia. Desculpa, não se recebeu, neste caso, a fatura de energia, que era referente ao mês de dezembro daquele ano. Porém, quando isso acontece, estima-se, na maioria das vezes, o valor em que vai se pagar. Aí podemos também, posteriormente, depois emitir as notas explicativas, explicar o porquê de estarmos a estimar valores. Isso para não ter aqueles sobressaltos de ter despesas de dezembro que vão ocorrer no janeiro do ano N mais 1. Então, pego, neste caso, a estimativa. Isso que deu o valor, neste caso, de 13 mil. Então, o nosso lançamento contabilístico ficaria fornecimento de serviços de terceiros, conta 6321, eletricidade, no valor de 13 mil meticais, em contrapartida da 49, acréscimos de diferimentos, isso acréscimos de gastos, no valor de 13 mil meticais. Então, também temos o outro exercício que nos diz que o ponto 6 diz o seguinte: a nossa empresa ainda não processou e nem pagou o salário do mês de dezembro de 2022. Durante o ano de 2022, o valor do salário mensal não muda, o valor total é de 500 mil meticais. Então, o valor do salário é fixo. No entanto, não haverão sobressaltos nem contratações, como o exercício não refere, e o exercício ainda diz que o valor do salário é fixo, mas ainda que o salário não tenha sido processado, sendo um valor fixo, a empresa, antes do fecho, vai ter que também contar com esse gasto. Por isso, nós vamos ter o lançamento 6.2, gastos com pessoal, a subconta 6.2, que é remuneração de trabalhadores. Nós já dissemos que o valor era estimado em 500 mil meticais, que era uma despesa fixa, como neste caso o exercício nos diz. E também vamos ter a conta 4.9, acréscimo e diferimentos, e 4.9.1, acréscimos de gasto. Isso pelo acréscimo de gastos, pagamento de salário. Vamos também agora passar para o nosso próximo ponto, que vai ser o nosso 7º lançamento, que diz que a empresa Fufuta Limitada, que arrenda as nossas instalações no mercado Bazuca, ainda não pagou a renda de novembro e dezembro, no valor total de 24 mil. O contabilista da empresa ainda não fez nenhum registro. Então, aqui nós teremos, neste caso, a conta 4.9, que são os acréscimos e diferimentos,
a conta 493, acréscimos de rendimentos, num valor de 24 mil, em contrapartida da conta 75, rendimentos suplementares, neste caso, porque é um rendimento que nós temos pelo nosso ativo, o nosso ativo tangível de investimento, né? Que vamos ter a conta 75 dos rendimentos suplementares, a conta 752, que é do aluguer de equipamento, no valor de 24 mil meticais, isso pelo acréscimo de rendimento. Então, o próximo ponto diz que no 8, né? A nossa empresa recebeu no dia 24 de dezembro, o valor de 50 mil meticais da Vodacom, que é referente ao aluguer do espaço para a colocação da antena. Este valor é referente a 5 meses cotados a partir de outubro de 2022. A nossa empresa recebeu né, 50 mil meticais da Vodacom, porque a Vodacom aluga, nesse caso, o nosso espaço, que é para colocar a sua antena. Por isso aqui nós teremos o lançamento 8, que teremos a conta 2 bancos, depósitos à ordem, um valor de 50 mil meticais, isso pelos rendimentos suplementares, pelo aluguer de equipamentos, no valor de 30 mil meticais, em contrapartida também da conta 49, acréscimos de diferimentos, rendimentos diferidos, no valor de 20 meticais, isso pelo diferimento do rendimento. Então, de salientar que nós dissemos que a empresa ela pagou 50 mil e esse valor é referente a 5 mil, o que significa que no dia 24 de 12, tendo em consideração que eram cotados a partir de outubro, significa que outubro, novembro, dezembro era 30 mil. Então, para o ano seguinte, eles já fizeram um adiantamento de cerca de 20 mil meticais. Isso vai corresponder ao mês de janeiro e ao mês de fevereiro. Então, temos também que 9, no saldo da conta 62, 600 meticais, nós temos 600 mil e consta um valor de 40 mil referentes ao adiantamento do salário de janeiro de 2023 do Sr. Citói. Então, aqui estou a dizer também que nós já adiantamos o salário de um funcionário, neste caso, do Sr. Citói. Quer dizer que adiantamos um valor que deveria ser pago em janeiro, que adiantamos em dezembro. Por isso que aqui nós vamos ter a conta 49, que é de acréscimos de diferimentos, a conta 494, que é dos gastos diferidos, no valor de 40 mil, em contrapartida da conta 62, que é gastos com pessoal, 622, que é da remuneração dos trabalhos, no valor de 40 mil, porque é o salário do Sr. Citói, isso pelo deferimento de gastos. Por último, nós temos aqui 10, no saldo da conta 71 de vendas, né? Temos um valor de 2.300.000, que constam 200 mil referentes ao adiantamento do cliente Visão Geral Limitada para uma venda de mercadorias que irá ocorrer em fevereiro de 2023. Então aqui nós temos praticamente 200 mil que já foram adiantados, ou seja, que já foram pagos. O cliente já pagou. No inventário de 2.300.000, 200 mil o cliente já pagou e ele vai querer exatamente aquela mercadoria para fevereiro, neste caso do ano seguinte. Por isso que aqui nós teremos a conta 71 vendas, em contrapartida da 711 mercadorias, a 49 acréscimos e diferimentos, isso no valor de 200 mil meticais, pelo diferimento daquilo que são
pelo diferimento, isto é que é do rendimento. Então, sendo assim, esta foi mais uma resolução de um exercício prático relativo à contabilidade financeira 2, que falava acerca dos custos e diferimentos. Para já, nós damos por encerrado o nosso vídeo e muito obrigada.